Vamos lá, vamos dar continuidade hoje à nossa série, tentar ser breve, sem brincadeira agora, tentar ser breve. E quarto sermão da série, nossa série que iniciou no dia de Pentecostes, do cenáculo aos confins da terra, em chamas, do cenáculo aos confins da terra, e hoje o sermão 4, nós temos o fogo que rompe as fronteiras. Tá? Vamos ler Atos 10. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 10. Nós vamos aprender um pouquinho que o Espírito Santo não apenas enche com poder a sua igreja, ele expande e ele acolhe todos aqueles que Deus está chamando para si, todas as tribos, línguas e nações. Então, vamos aprender sobre isso em Atos capítulo 10. Amém? Vamos juntos. Assim a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, davam esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz que lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-te e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. Alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes, os amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levanta-te, sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas e lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou
que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não faz acepções de pessoas. Em algumas traduções, irmãos, pessoas não são tratadas com parcialidade. Continuando. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e fez o que é justo. E faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por todas as partes, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas designadas de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunhas dele, e de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado a todos os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Até aqui, palavra do Senhor. Pai, guia-nos nessa manhã. Fala aos nossos corações. Fala por meio de Atos 10. Usa essa história para ministrar as nossas vidas. Porque aqui não é apenas uma história, é palavra de Deus para todos nós. Que Jesus seja exaltado nessa manhã. Que o teu Espírito nos disperse. Toda a mente dispersa agora nessa manhã. Eu peço que o Senhor possa se voltar para ouvir a tua palavra. Não permita que se estejamos aqui em corpo, mais distante na mente e no Espírito. Nos traz por inteiro para esse lugar. Que possamos estar por inteiro nesse lugar, ouvindo a mensagem. Tira, Pai, toda a desconfiança, toda a resistência, Pai, e nos dá um ouvido como pessoas que amam o Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor. Confiando na tua bondade e no teu amor, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Atos 10, irmãos e irmãs, é um momento muito singular, muito singular na história bíblica, história da redenção e todo o desenvolvimento da missão da igreja. Porque ali, Deus não apenas muda circunstâncias, tá? Deus não muda pessoas, indivíduos, Ele muda todo um paradigma. Ele muda a rota. A igreja era predominantemente
judaica composta por judeus. Eles criam em Jesus, pregavam Jesus, adoravam Jesus, mas ainda carregavam uma barreira cultural, herdadas pela sua cultura. Então Deus fez algo surpreendente. Isso não deve ser lido pela igreja apenas como uma história. Nós temos que absorver isso como uma instrução, como palavra de Deus para todos nós. Não só para aquele momento, mas aqui nós temos um fundamento por onde nós devemos caminhar e da maneira como nós devemos agir a partir daí. Ele não apenas envia Pedro para Cornélio, como você acabou de ler. Ele prepara Pedro para Cornélio. Deus não envia apenas, Ele preparou um Pedro para aquele cenário, para aquele momento. E isso vem sobre nós e nos instrui de uma forma muito preciosa, significante. Por quê? Porque aqui nós tínhamos um obstáculo. E que obstáculo era esse? O Espírito que desce sobre a igreja não quer que permaneça apenas numa cultura. Na verdade, esse é o desejo de Deus desde quando quando cria todas as coisas e quando chama Abraão para ele ser bênção para todas as nações. De todas as línguas e nações, pessoas deveriam ouvir das maravilhas do Senhor. Aconteceu em Pentecostes isso, sendo uma reversão de Babel, como já ouvimos. Mas a igreja começa a estar concentrada em Jerusalém, e ali nós temos pessoas que temem a Deus, amam o Senhor, creem em Jesus Cristo, mas estão presos, ou prenderam essa mensagem dentro de uma cultura. E o desejo de Deus era que isso saísse de Jerusalém, fosse para todos os lugares do mundo. E olha o que acontece. Essa cena nos mostra algo, nos ensina algo. E aqui nós temos o primeiro ensino que eu acho fundamental. Muitas vezes um obstáculo para a missão da igreja não está no mundo. Muitas vezes um obstáculo para a missão da igreja está na própria igreja. Nos tornamos obstáculo para a missão do qual nós fazemos parte e temos. Porque nós nos prendemos demais, ficamos presos demais em estações, ficamos presos em história, ficamos presos no nosso mundo. É claro que eu amo a nossa igreja local, é claro que eu amo tudo que Deus tem feito no nosso meio, mas às vezes eu penso, se nós não transicionarmos na maneira de pensar, agir, viver, se nós não começarmos a observar como o Espírito está conduzindo, nós vamos nos tornar uma comunidade bonita, bela, mas como uma igreja de Jerusalém, presa em si mesma. E na verdade o Senhor quer alcançar, expandir. Eu não quero que a nossa comunidade se torne um obstáculo para a missão que Deus entregou a ela, ou a missão geral. Isso aqui vale uma reflexão, todos nós precisamos refletir. De que forma você tem cooperado? De que forma você tem entendido do Senhor para desenvolver? Não de uma maneira pessoal, mas coletivamente também. Tá? Será que nós estamos correspondendo à direção do Espírito nesse sentido? Porque muitas vezes, irmão, você pode concordar com tudo, mas a tua vida, sua maneira de pensar, agir, se tornou um obstáculo no meio da comunidade. Você pode concordar com tudo, com toda a teologia, você pode falar, não, é isso mesmo, mas a maneira como você se organiza, a maneira como você está, como você age, pode ter se tornado um obstáculo. Isso é muito desafiador. Tá? Como já mencionei, eu repito, falar, você passa por Pentecostes, mas quer agir ainda dentro de uma estrutura de Babel. Isso é assustador. E precisamos refletir. O N.T. Wright, gosto demais do que ele fala aqui. O problema não era simplesmente os gentios que poderiam ser salvos. O problema era se a igreja estava pronta para aceitar o que Deus havia recebido. Deus havia recebido um povo
Mas será que a igreja de Jerusalém estava pronta para receber esse povo também? E aqui se torna um outro obstáculo. Nós queremos um povo, nós queremos Deus, mas nós não queremos muitas vezes o povo que Deus recebeu para si, que Deus acolheu para si. E nós estamos presos no nosso mundo, presos na estrutura de Babel. Isso tem martelado a minha cabeça, meus irmãos. Eu tenho escrito alguns textos, mensagens, ainda vou compartilhar com a liderança, com irmãos, mas essa transformação, essa mudança que o Senhor faz em Pentecostes, precisa nos alcançar e precisa mudar as nossas estruturas, a maneira como nós agimos, respondemos, nossa submissão, a maneira como nós observamos as coisas. Babel precisa ser arrancada dos nossos corações, sabe? Parece que está tudo bem, mas quando você observa, estamos presos em nós mesmos e barreiras estão sendo colocadas diante de nós. Atos 10 não é apenas uma conversão de Cornélio, é também uma conversão de Pedro, uma conversão missionária e uma conversão de Pedro. Eu não vou ter tempo para expandir um pouco mais a experiência do próprio Pedro, mas depois você pode perguntar de alguns irmãos aí do seminário que estão estudando Atos, vamos explicar para vocês. E quem era Cornélio? Um centurião romano, gentil, oficial do império, um homem piedoso. Do outro lado temos Pedro, apóstolo judeu, líder da igreja de Jerusalém. E do ponto de vista humano, étnico e cultural, eles pertencem a mundos e universos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas o Espírito Santo, ouça isso, está trabalhando dos dois lados da história. O Espírito Santo trabalha dos dois lados da história. Ele não trabalha só em um e envia para, chegando lá, tentar trabalhar. Ele está trabalhando dos dois lados. E aqui nós temos um fundamento essencial. Porque quando o Espírito chama, reveste a igreja, ele está também confirmando e aplicando a obra de Cristo na vida dos lugares que serão alcançados pelo Evangelho. Cornélio recebe uma visão. Pedro também recebe uma visão. Porque Deus está preparando um encontro. E esse encontro mudará o rumo da história da igreja. A igreja sai de Jerusalém. Não é só a perseguição que faz com que a igreja entre em expansão. Deus usou a perseguição também. Nós temos um movimento do Espírito, guiando e direcionando. Então, o Espírito prepara o coração dos que estão longe. Aprenda isso. Antes de Pedro chegar, Deus trabalhou no coração de Cornélio. E isso é fundamental. Porque a missão não começa quando a igreja chega, ela começa quando Deus move e trabalha nos corações. Quando a igreja chega, ela está confirmando aquilo que Deus está fazendo, ou sendo apenas um canal para despertar. Justus Gonzalez fala, a história da missão cristã é sempre a história de um Deus que chega antes da igreja. Deus chega antes da igreja, não tire isso do seu coração e da sua cabeça. Deus chega antes da igreja. Deus não só chega onde a igreja chega, Ele chega antes. Nossa missão é pregar, e muitas vezes nós negligenciamos isso. Mas a missão da Trindade, por meio da obra do Espírito, da obra do Filho, da obra do Pai, não para. Ele continua. Cornélio ora, busca, teme a Deus, mas existe um fato curioso. Eles ainda não conheciam plenamente o Evangelho. Como pode? Eles temiam a Deus, oravam, eram piedosos, mas eles não conheciam o Evangelho. Deus já estava atraindo o coração desse homem. E eu quero fazer uma aplicação direta aqui para todos nós. Ouça isso com muito temor. Há pessoas que Deus já está preparando para encontrar comigo e com você, conosco.
Não é que você vai chegar por lá e ser um desbravador. Na verdade, Deus está preparando você e preparando um outro que você possa encontrar. No trabalho, na universidade, na vizinhança, na cidade. Deus tem preparado pessoas para encontrar com você. Será que nós estamos ouvindo o Espírito, sensíveis? Ou nós estamos centrados, autocentrados demais, como Babel, tão ocupado com as coisas, fazendo as nossas coisas, fazendo aquilo que nós queremos fazer e não percebendo as pessoas que Deus prepara para encontrar conosco. Essa dinâmica do encontro de Cornélio com Pedro e Pedro com Cornélio é a dinâmica da vida da igreja também. Não pense que as pessoas se encontram com você por acaso. Às vezes você fala assim, por acaso encontrei fulano, ele foi uma bênção para a minha vida, ou pregou o evangelho, eu me converti. Não é por acaso, o próprio Deus está trabalhando nos corações para encontros acontecerem. Não existe acaso no reino de Deus, meus irmãos. Não existe acaso no reino de Deus. Deus trabalha dos dois lados. Então, no seu trabalho, na escola, na universidade, na vizinhança, na cidade, Deus tem preparado corações. Cadê aqueles que estão obedecendo o Senhor e percebendo quem nos encontra? Se Deus te encontrou, se o Espírito encontrou você, pode ter certeza, se você responder a isso, se você não resistir ao Espírito, você não vai ficar só na experiência, não. Vai para além da experiência, você vai encontrar com gente, você vai encontrar com pessoas da sua família, amigos que você nunca mais tinha visto. Olha, encontrei fulano, e aí? Ele ouviu das boas novas? Perceba, o evangelismo não é apenas uma data programada na igreja. Você pode se orgulhar do que o trabalho de evangelismo está fazendo. Compartilhe isso com vocês. Um irmão chegou e falou assim, é tão bom ver o evangelismo fazendo o que estava fazendo. Eu até orava para que isso acontecesse, porque não estava tendo muito movimento. Eu falei, que bom. E você tem sido inspirado por isso? Aí ele ficou ouvindo e falou, eu estou alegre porque eu tenho visto isso. Mas o reflexo na tua vida. Perceba que às vezes nós queremos que as coisas funcionem, mas nós não somos movidos e inspirados por isso. É lógico que eu quero que as coisas funcionem nesse lugar, mas eu quero ser movido e inspirado por isso, para que cada departamento possa me ajudar a desenvolver a missão de Deus na terra. Porque Deus não nos chamou para estarmos estáticos, irmãos. Deus nos chamou para estarmos em movimento, e no movimento do Espírito. Tempo de quietude, mas tempo de movimento. Movidos pelo Espírito, nós precisamos ouvir e corresponder ao que Deus está fazendo. Muitas vezes a igreja não leva Deus a nenhum lugar, ela apenas encontra Deus trabalhando. Já parou para pensar? Você chega num lugar estou levando Deus, e você percebe Deus trabalhando naquele lugar. Você foi enviado para levar Deus, e encontra Deus trabalhando. E qual é o seu trabalho agora? Identificar, pregar o Evangelho. E essa dinâmica missional, ela conduz a igreja. O Espírito precisa quebrar, antes de tudo, o nosso preconceito. E eu acho que, eu não quero falar que isso é um princípio, né? Porque parece que tudo agora é princípio. Apesar que eu observo isso como um princípio verdadeiro, mas eu não quero colocar como um princípio. É que o Espírito precisa quebrar nossos preconceitos antes de usar a cada um aqui. Porque às vezes nós estamos sendo usados por Deus e o nosso preconceito está ali, batendo na porta. Olha a experiência de Pedro. Pedro vê animais impuros, um lençol descendo do céu e uma ordem divina: não chame impuro aquilo que Deus purificou. E qual é a resposta dele? Senhor, eu jamais comi algo impuro.
eu não vou tocar nisso. Isso aconteceu 3 vezes. Detalhe lucano muito importante, Lucas não coloca esse 3 vezes aí à toa. Tá? Parece que Pedro estava sendo convencido, ele reconhece, Senhor, estava tendo uma visão, Deus estava mostrando algo para ele, e ele estava resistindo. Porque a visão não era principalmente sobre comida, era sobre pessoas e sobre o próprio Pedro. Esse homem que passou uma jornada onde eu acho que dentro daqueles discípulos que caminharam com Jesus, nenhum deles recebeu tanta graça como Pedro. O homem, muitas vezes confuso, com ímpeto, atravessando as coisas, que nega a Jesus, não por medo, mas por decepção, está ali no texto. Quando chegam até ele, falam assim, olha, ele caminhava com Jesus, ele conhece. Não conheço não, esse Jesus eu não conheço. Aprendemos que Pedro, por medo, nega. Na verdade, já falei isso uma vez aqui, ele nega porque ele está decepcionado. De fato, ele não conhecia aquele Jesus. Esse Pedro que depois caminha com Jesus, ele é restaurado. Restaurado, a ele é confiado uma missão. Uma missão que surge e reflete dentro do amor. Pedro, tu me amas. Ouvimos ainda há pouco sobre, na homenagem do dia do pastor, repetindo as palavras que foi dada a Pedro. Agora esse Pedro está diante do Senhor, e o próprio Senhor está falando a Pedro, o que está acontecendo com você? Não fica só com você não, a graça que você recebeu, a boa notícia que foi para você, leve a outros, para fora de Jerusalém. Essa era a missão, até os confins da terra. E resistindo, e ele está ali. Pedro precisava entender que o reino de Deus é maior que a sua tradição cultural. Enquanto ele colocava a sua cultura, e cultura aqui de Pedro pode ser traduzido em muitos aspectos aqui. Por exemplo, sua personalidade, ou seu chamado, seu ministério. Esse não é meu ministério. Eu sou muito tímido, eu não consigo. Eu estou aqui, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar para quem vai. É isso. Você pode ir sim de joelhos em oração, mas não existe nenhum ser humano da face da terra que foi alcançado pelo poder de Deus, transformado pelo Espírito, que não tenha a tarefa de comunicar o Evangelho para além da sua personalidade, cultura e preconceitos. Você não escolhe para quem comunicar. Você encontra, percebe Deus trabalhando e faz. Nós precisamos parar de colocar obstáculos num caminho que o Senhor está trabalhando, preparando para todos nós. E perceba que às vezes nós fazemos me permita fazer uma aplicação aqui. Às vezes nós pintamos um cenário muito perfeito para pregar o Evangelho. Quando Deus me despertar e eu for enviado para tal lugar. Perceba, meus irmãos, a cada passo, cada dia que você acorda, Deus tem preparado Cornélios, enviado, eu e você como Pedro, para o mundo. Deus envia seu povo ao mundo. Ele não tira seu povo do mundo, e Jesus fala, Pai, eu peço, não tire eles do mundo. Isso é precioso, a cada encontro, Deus está agindo. Craig Keenan fala, a visão não tinha como foco principal regras sobre alimentos, mas o propósito de Deus de acolher aqueles que Pedro antes via como excluídos da comunidade da aliança. Impossível eles participarem da aliança. É impossível para Pedro e sua cultura, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Existem barreiras que impedem a missão da igreja, nacionalidade, classe social, preferência política, principalmente agora. Preferência política. Me dói, meus irmãos.
as brincadeiras que fazemos com esse tema, como se o Evangelho estivesse preso a um espectro político, a uma ideia política. Nossas preferências, nossa tradição, nossas preferências denominacionais, teológicas, preconceitos culturais, tudo isso impede. É por isso que, frequentemente, o Espírito Santo confronta primeiro a igreja, antes de confrontar o mundo. Somos confrontados. Você não sabe, preconceito é um pecado. E que nós relativizamos, porque é normal. Tá bom. Nós classificamos alguns pecados. Aí eu não consigo pregar para esse grupo, para esse grupo, para esse grupo. Às vezes para esse grupo por conta da minha preferência política. Para esse grupo por quê? Não, por conta de um machismo. Outro, para esse grupo não, por conta de um feminismo. Fazemos isso por quê? Porque nós estamos resistindo ao Espírito e nos tornando uma pedra no meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho. Então Deus está confrontando a sua igreja. Porque Deus ama pessoas que muitas vezes nós vamos ignorar. Existem pessoas e grupos que, aos nossos olhos, seria muito melhor que Deus enviasse para o inferno. Vocês merecem. Não, é melhor. Encontrar esse tipo de gente no céu não dá. Na nova criação não dá. Só que você é Pedro e eles são Cornélio. E se Pedro foi capaz de ser restaurado pelo Senhor, encontrou graça, e agora Deus confronta Pedro, cadê a graça que você recebeu? Não diga que é impuro, ou seja, Pedro, você também é, e você não é impuro. Tanto que ele fala depois, aprendi com o Senhor que eu não posso chamar impuro nenhum ser humano. Porque o ser humano não é um animal como qualquer outro animal. O ser humano é a imagem divina. Biologicamente, cientificamente, pode ser chamado de um animal, mas teologicamente, que é o nosso olhar, o ser humano não é um animal. Ele é único na criação. Imagem e semelhança do Senhor. Com a queda, essa imagem foi distorcida, mas existe uma semente de eternidade no coração de cada ser humano. Deus está trabalhando. Isso aqui é único. Se você não aprende isso, você vai ter uma experiência profunda com o Espírito, mas se tornar um obstáculo para o próprio Espírito. Perceba, você vai escolher ser seletivo em quem você vai pregar, para quem você vai pregar, quem você vai orar, quem você vai ouvir. Pedro descobre que Deus ama o que ele não esperava amar. Deus não esperava amar um tipo de gente, e ele descobriu que Deus amava aquele tipo de gente. Deus vai surpreender você, para além da sua experiência com o Espírito. Deus vai mostrar para você que Ele ama um tipo de gente que você não está disposto a amar. Deus vai te levar a orar por pessoas que você não está muito disposto a orar. Que dentro do seu juízo e julgamento, você enviaria para o inferno. Não vale a pena perder tempo com esse tipo de gente. E Deus fala, eu amo. E você vai descobrir que Deus ama. E se Deus ama, você precisa aprender a amar. O povo de Deus não pode ser seletivo no que ama e quem ama. Se Deus ama, nós vamos amar. Isso é desafiador, meus irmãos. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo. E no contexto que nós estamos vivendo. Isso é desafiador. Porque nós colocamos os nossos padrões, a nossa cultura, as nossas ideias antes. Para poder fazer alguma coisa. Porque você coloca assim, Deus jamais faria isso, se Deus faz. Deus faz. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu orava no íntimo, Deus muda o meu coração, mas vem como uma bomba sobre nós. Porque nós precisamos corresponder ao Teu Espírito, na cidade, na vizinhança, em todo o mundo.
Não podemos estar presos aos nossos movimentos culturais somente. Já parou para pensar que o Espírito Santo é maior que as nossas categorias? E é. Bem maior que as nossas categorias. Fico pensando quando Barnabé foi enviado para certificar se existia de fato conversão fora dos arraiais. Ele chega naquele lugar, você já leu isso, com certeza já leu, você está acompanhando a leitura de Atos. Ele chega naquele lugar, observa, ele volta e pergunta, e aí? O que aconteceu? Ninguém sabe quem é Abraão, ninguém sabe quem é Moisés, mas ali tem a graça de Deus. Jesus está ali. Nós queremos uma estrutura teológica perfeita para poder aceitar se Deus está ali ou não. Estudantes de teologia, igreja do Senhor que tem crescido teologicamente, entenda, nós temos crescido teologicamente para aprender, não apenas para nós, mas para sermos os melhores dispenseiros da graça de Deus no mundo. Teologia verdadeira é a teologia que se pratica, que entra na vida da história. O Evangelho revela um Deus que não faz acepção de pessoas. Pedro faz uma declaração das mais revolucionárias do Novo Testamento. Ele fala assim, reconheço, ouça isso, reconheço que por verdade que Deus não faz acepções de pessoas. Com isso, não quer dizer que você agora vai ceder de um jeito onde você, para ganhar alguns ou todos, vai se tornar como eles. Não é isso. Não é um chamado a largar o conhecimento bíblico, a nossa noção a respeito da Bíblia, o que cremos sobre a ética, a moral, o que a Bíblia nos ensina sobre família, sociedade, ser humano. Não é para você largar tudo isso aí em nome do amor, não. Porque em nome do amor, as pessoas estão distorcendo o verdadeiro sentido disso. O que eu estou falando é reconhecer que Deus não faz acepções de pessoas. Primeiro, Ele nos quebra o nosso preconceito. E aqui o ponto central do capítulo: a salvação não é étnica, nacional, cultural, ela é cristológica. E aqui está o ponto. Aqui está o salto que nós devemos dar hoje. Todos são recebidos da mesma forma, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. O amor de Deus é transformador. Quando Deus está agindo, Ele transforma. E às vezes demora um tempo, persistência. Algumas pessoas são transformadas da noite para o dia, outras não. Demora um bom tempo. Mas transformação é percebida. Às vezes nós estamos acostumados com a não transformação, que nós convivemos, amando, e não queremos mais nem saber se a pessoa está sendo transformada ou não. O importante é estar ali. Não é assim. Existe uma transformação para acontecer. E nós estamos orando para que o Espírito faça isso. O Albert Mollers fala o seguinte: o Evangelho não anula distinções humanas, mas destrói qualquer pretensão de superioridade entre os seres humanos. Isso é belo. O Evangelho, meus irmãos e irmãs, nivela todos aos pés da cruz. Porque não existe cristãos de primeira categoria, povos privilegiados, grupos espirituais superiores, todos chegam igualmente necessitados e todos são recebidos igualmente pela graça de Deus. Pela graça o Senhor me alcançou. Pela graça o Senhor me deu a responsabilidade, junto com a minha esposa e minha família, de sermos pastores sênios dessa casa. E algumas decisões são terrivelmente difíceis de fazer, que envolve tantas coisas. Mas entenda, tudo isso, autoridade, responsabilidade, só é possível porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Algumas coisas são tão prazerosas, outras são assim, Deus, a gente briga com Deus em algumas coisas. Eu tenho feito isso esse tempo, tenho brigado tanto com Deus.
estações onde você briga com Deus, porque você sabe que você já perdeu a guerra, mas lá dentro existe aquela resistência. Pela graça de Deus somos alcançados, você foi alcançado. É por isso que você não pode mais viver só por você, para você. Não tem como você ter uma vida cristã longe da comunidade da fé e da missão de Deus no mundo. Não tem como. E o Espírito Santo, ele faz o quê? Surpreende a igreja. Uma outra cena aqui, não sei se você percebeu. Enquanto Pedro ainda pregava, caiu sobre eles o Espírito Santo. Um ponto para observar. Pedro nem terminou o sermão. Deus já foi confirmando, ele estava pregando sobre Jesus. Essa mensagem de Pedro estava ali, ele tem sermão pronto no bolso. Contando o que aconteceu. Ele já tinha pregado sermão lá atrás. Volta a pregar de novo. E ele prega com um pouco de receio. Ele fala ali, estou sem resistência. Não estava com resistência, mas ele estava ali, você sabe que não era para estar aqui. Mas eu estou aqui pregando, sem resistência. Pedro não precisou fazer um apelo. O Espírito chegou, caiu sobre eles. Pedro não terminou o sermão. Deus interrompe a pregação, porque o objetivo principal não era a mensagem em si, mas a inclusão dos gentios na família de Deus. Enquanto Pedro estava ali com seus caminhos, com as coisas, o Espírito, vamos lá, Pedro, continua, eu quero usar você. Agora chegou a minha vez. Faça a obra. E que bom que Deus faz isso. E que bom que Deus faz isso. O Espírito é um dom escatológico e eles percebem o dom de Deus na vida deles, que cria uma humanidade reconciliada. Pentecostes não está completo, meus irmãos e irmãs, até que as nações sejam reunidas. Começamos, nós revivemos cada ano o Pentecostes, mas ele ainda não está completo. Quando o Pentecostes se completa? Quando todas as nações estiverem diante do Cordeiro de Deus, o nosso Rei, rendido aos seus pés, aí nós temos Pentecostes completo. Enquanto vamos revivendo, revisitando e sendo transformados. A igreja não precisa estar... A igreja precisa, na verdade, ela não precisa ficar tão tensa dentro dos seus programas que ela não atenta para uma coisa: as surpresas do Espírito. E eu falo surpresas do Espírito não só na questão litúrgica, o Espírito surpreendendo nossa liturgia, como muitas vezes já fez ao longo da nossa jornada. Surpresas do Espírito na nossa trajetória do dia. Estarmos atentos a isso. Às vezes Deus age fora dos nossos esquemas, e que bom que Ele faz isso. Dos nossos programas, muito além dos nossos limites. Porque o Espírito Santo continua alcançando pessoas que nós nunca imaginaríamos que Ele pudesse alcançar. Existem pessoas que você olha e fala assim, não, aí... O legal é que nós temos uma frase que usamos como negativa, mas é super positiva. Aí só Deus, e que bom. E é só Deus mesmo. Porque esgota as nossas ferramentas, esgotam as nossas habilidades, esgotam as nossas possibilidades. E aí você está onde? Nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus não há nada impossível. Nada impossível. O só Jesus é uma frase super boa. Quando se esgota tudo, você fala só Jesus, pronto, acabou você tentando. Agora é hora de você confiar na obra do Senhor. Continue pregando, continue ouvindo, sensível, mas deixa o Senhor agir. Não se torne um obstáculo. Muitas vezes, na tentativa de apressar as coisas, você é um obstáculo para a missão. Meu último ponto aqui. O Espírito forma uma nova humanidade. Atos 10 não termina em Atos 10. Abra comigo em Efésios 2, por favor. Efésios capítulo 2. Olha que lindo isso aqui, gente.
partir do 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aí você pode continuar depois. Atos 10 é entendido, interpretado pelo apóstolo Paulo aqui, como um dos mistérios de Cristo. Isso é precioso. E assim como Atos 10 não termina em Atos 10, e temos aqui em Efésios 2, Atos 10 e Efésios 2 continuam no nosso meio. Precisamos de pessoas, homens e mulheres, com um olhar como de Pedro e de Paulo agora, em nossos dias. Onde Cristo derruba o muro de judeus e gentios, tornando um só povo, um só corpo, um só templo. E isso ecoa entre nós em nossas diferenças. Já falamos tantas vezes aqui, você olha para algumas pessoas e fala assim, não tem a mínima condição de ser amigo e caminhar com esse sujeito. O Espírito faz você um só com essa pessoa. E não só une os diferentes, ele transforma e faz desses dois sujeitos diferentes um só corpo, unidos no Senhor. Ele não anula a diversidade, mas ele faz com que todos sejam um em Cristo Jesus. Isso é precioso demais. Em última análise, Pentecostes é a resposta de Deus à humanidade fragmentada. O Espírito estabelece comunhão, onde predominava separação e conflito. Por isso, meus irmãos e irmãs, a mensagem de Pentecostes é o quê? Unidade. Conflito e separação é Babel em nossos corações. Compartilhei com os irmãos esses dias que eu estou remoendo tanto isso, orando, pedindo do Senhor que me ajude, porque eu tenho percebido em muitas ações, no passado, agora, onde de uma maneira muito sutil, Babel ainda tenta dominar o coração. E nós precisamos do poder do Espírito sobre nós, para subverter isso. A marca de uma igreja cheia do Espírito não é falar em outras línguas ou manifestar outros dons. É amar pessoas diferentes que Deus ama e pregar o Evangelho. É sentar na mesa, enxergar a imagem de Deus no outro e ter lá no profundo a reconciliação desse sujeito com seu Deus. Ou pelo menos o Deus que olha para ele amando e que pela graça de Deus pode se tornar o seu Deus. Esse é o nosso ministério principal. É viver a reconciliação que Cristo conquistou. O que aprendemos? O Espírito prepara os perdidos. O Espírito confronta a igreja, derruba barreiras e inclui as nações, formando um novo povo. O fogo que caiu no cenáculo nunca teve um destino final em Jerusalém, porque nós somos provas disso. Desde o início, ele estava destinado às nações, e esse fogo nos alcançou aqui, nesse tempo. E talvez o Espírito esteja dizendo hoje para todos nós, pare de chamar de impuro o que eu purifiquei. Talvez existam pessoas que você descartou, julgou, considerou distante demais, mas o Espírito continua falando, vá até lá, alcance, eu estou derrubando muros, formando um povo para a glória da Trindade. Corresponda ao Espírito, irmão e irmã. Deixa o Espírito Santo confrontar você. Deixa a visão de Pedro vir sobre você. Mostrar que a graça que você recebeu, você não pode guardar só para você. E quando você chegar, você não vai lá, eu vou começar a obra. Não, Deus já está na frente. E Ele está lá. E o nosso trabalho é apenas apertar aquele botão com a pregação do Evangelho.
e deixar que o Senhor desperte seus eleitos para a sua glória. Vamos ficar em pé. Oro nessa manhã. Isso é uma mensagem para você refletir. Pode subir, isso. Eu não quero finalizar pedindo uma experiência com o Espírito hoje. Nós já temos, estamos tendo. Vamos pedir que o Senhor traduza essa mensagem ao profundo dos nossos corações. Porque o Senhor está nos desafiando. Deus chamou essa comunidade para ser uma bênção para essa cidade. Deus chamou os membros dessa casa para ser uma bênção nas universidades, na cidade, no trabalho. Ter uma vida profunda com o Espírito e aprender a amar quem Deus ama e o que Ele ama, e aprender a amar com seu amor. Não amar o amor e tentar encaixar Deus nisso. Não. É amar a Deus e aprender o que é amor verdadeiro. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo e ele transforma de dentro para fora. Que o Senhor nos dê paciência. Quebre Babel dos nossos corações. Remova o pecado do preconceito, das barreiras étnicas, culturais. E nos faça mensageiros. Porque eu tenho certeza que enquanto Deus fala com você, Ele prepara Cornélios lá fora. Talvez agora há pouco mesmo. Quando você sair desse lugar, for comer em algum lugar, não fique tão centrado na boa comida que você vai comer, não. Esteja atento ao Espírito. Porque ali servindo você, pode ter alguém que Deus já começou a trabalhar no seu coração essa manhã. Já vem trabalhando há um bom tempo. Ele precisa só de um encontro com gente que obedece a Deus. Que luta com Deus muitas vezes. Fala assim, eu jamais vou comer isso. E aí ouve do Senhor, não digo que é impuro que eu purifiquei. Ó Jesus, nos ajuda. Ajuda a nossa casa, ajuda cada uma aqui, Senhor. Remove, Senhor, os nossos preconceitos. Nos batiza com o Teu amor, com a Tua graça, Jesus. Nos confronta e nos transforma. Nos ajuda a perceber, quando nós chegarmos no lugar, o Senhor já está ali, trabalhando. Nos dá discernimento espiritual, Senhor. Nos dá discernimento espiritual, Senhor. Porque as pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia não são apenas pessoas aleatórias. Talvez ali encontramos gente que o Senhor falou profundamente ao seu coração. E o Senhor fez com que caminhos se cruzassem, para que as vidas fossem transformadas. Obrigado, Jesus, pela vida dessa casa. Senhor, Espírito, desperta um coração missionário em nós. Nos tira todo tipo de utopia que nos para, nos dá esperança. Porque o Senhor é o Senhor das nações. Que as palavras chocantes de Pedro nos alcancem. Aprendi que Deus não faz acepção de pessoas. Que não existe vida que não possa ser transformada para a glória do nome de Jesus. Senhor,
peço, tira-nos da estagnação. Nós somos estagnados, tão preocupados com aquilo que nós queremos preservar, fazer. Nos dá um coração como o coração dos discípulos, dos apóstolos, voltados para o Senhor. Gente que briga com Deus, mas gente que obedece a Deus. Gente que olha para si e fala: eu não vou comer nenhum tipo de comida porque eu nunca fiz isso. Mas gente que ao final obedece ao Senhor. Ah, Jesus. Pai, desperta a nossa casa um movimento missionário como nunca antes. Um movimento de evangelismo como nunca antes. Que meus irmãos e irmãs comecem a pregar o Evangelho. Vidas comecem a ser salvas, tocadas. Que a expansão desse lugar não venha porque métodos estão sendo aplicados. Que a expansão desse lugar e o trabalho que nós vamos ter de expandir venha porque o povo começou a obedecer o Senhor pregando a palavra. Ah, Senhor. Porque nós somos tentados a contabilizar e muitas vezes nos enganamos. Surpreenda-nos, Senhor. Pai, eu oro para todos os movimentos missionários dessa casa aqui, Pai. O departamento de missões dessa casa, os missionários, os pastores missionários dessa casa, irmãos e irmãs que lideram movimentos de justiça nessa cidade. Pai, vem com a graça sobre eles, Senhor. Que eles se tornem inspirações aqui para esse lugar. Ah, Jesus. Acolhendo o perdido. Acolhendo aqueles que estão à margem. E entendendo que Efésios 2 está no teu coração, Jesus. Ah, Jesus, faz isso, Senhor. Eu oro confiando na tua bondade, no teu amor, Senhor. Se você conhece alguém hoje aqui, vem à tua memória uma ou duas pessoas que Deus tem usado para quebrar barreiras étnicas, culturais, transculturais, sociais. Levanta um clamor pela vida dessa pessoa agora e seja inspirado por isso. Vamos, ore ao Senhor. Levanta. Peça que o Espírito possa usar a vida dessa pessoa para inspirar você. E que hoje, no teu almoço, já seja um outro cenário. No jantar, um outro cenário. Amanhã, um outro cenário. Você está indo de encontro com pessoas que Deus já está falando. Ah, Jesus, faz isso, Senhor. Eu oro, Jesus, por irmãos e irmãs, famílias nesse lugar, que trabalham com as crianças, com viciados. Fortalece esses irmãos, providencia cada centavo para eles, Senhor. Desperta, Senhor Deus, o evangelismo nessa casa, que o departamento de evangelismo cresça, multiplique pessoas interessadas a chegar na casa de Cornélio e encontrar Deus ali. Ó Senhor, faz isso, eu peço, confiando na tua bondade e no teu amor, no nome precioso de Jesus Cristo que eu oro. Amém, 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 amém. Se você deseja oração, você pode vir aqui à frente. Vamos continuar aqui orando. Se você precisar ir, Deus abençoe, que a graça de Deus te acompanhe, que você continue a jornada na leitura de Atos. Mas se você sentiu do Senhor que precisa desse fogo do Espírito, pode vir aqui à frente. Vamos impor as mãos e orar por você.